O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, conforme temos apresentado durante este mês de novembro, ainda estamos tratando do momento que até então considerávamos pós-pandemia. Entretanto, surge de forma surpreendente e preocupante uma nova variante do vírus, que os especialistas, inicialmente, preliminarmente, batizaram de Omicron. E desta forma, temos que, evidentemente, entender e nos prepararmos para este novo momento. Uma vez que, até então, as medidas administrativas, sobretudo do poder público, conseguiram reduzir significativamente o cenário cruel e extremamente, eu diria, fatídico, causado pelo Covid-19. E desta forma, nos parecia que num primeiro momento poderíamos nos tranquilizar, não significando nos relaxar, até porque precisamos continuar atentos e vigilantes, sobretudo neste momento que surge uma nova ameaça. Eu tenho sempre ressaltado que este vírus, além de anônimo, é traiçoeiro. Ele se apresenta de inúmeras formas e, eu diria, concepções, causando também perplexidade à comunidade científica, que quando imagina ter descoberto uma vacina que controle a situação anterior, se depara com uma nova configuração em que terá que se debruçar novamente para analisar todas as possibilidades. Será que a vacina que foi aplicada anteriormente também combaterá essa nova versão desse vírus? Quais são aquelas situações que precisamos estar sempre atentos? Por enquanto, as notícias dão conta que este vírus surgiu na África do Sul, que obviamente não pode ser tomada como exemplo, até porque o percentual de vacinação daquele país africano gira em torno de 25%, mas já se proliferou. Não obstante, o Brasil, nesta segunda-feira, proibiu a aterrissagem de aviões de 6 países do continente africano. Observa-se que em determinados países da Europa também já se verificam casos registrados causados por este mesmo vírus, inclusive em clubes de futebol, como por exemplo no Belenenses de Portugal, que registrou 4 atletas vitimados por esta mesma versão surpreendente do Covid-19. Ou seja, as indagações são bastante, eu diria, multidisciplinares. Precisamos, sobretudo, neste momento, ter informação de utilidade pública, por quem entende da matéria com conhecimento de causa. E desta forma, continuaremos a espetacular e inesquecível entrevista que realizamos na segunda-feira da semana passada com o renomado, conceituado e, eu diria, lendário, se assim ele me permite, médico pneumologista, Dr. Renato Abirramia, que se debruçou sobre esta questão recente e poderá nos oferecer explicações extremamente úteis para a nossa sobrevivência. Com a proteção de Deus, sempre,
e com os indispensáveis trabalhos técnicos de Lídia Dias, nossa atraente e eficiente assistente de produção, Pablo Machado, nosso destemido e inconformado estagiário, e Marconi JR, nosso eclético operador técnico, e, evidentemente, contando-se com os indispensáveis apoios financeiros dos nossos patrocinadores. Sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 717 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 29 de novembro de 2021. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, sobretudo, de informação de utilidade pública neste momento em que o mundo começa novamente a se preocupar com a possibilidade de uma nova pandemia causada por uma nova versão do Covid-19 que a comunidade médica e científica já batizou de Omicron. E, portanto, temos novamente a satisfação, a honra e o privilégio de contar com a presença de Dr. Renato Abirrâmia. Seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com seu retorno e, sobretudo, a nossa expressiva e maciça audiência, que assim se manifestou quando o senhor esteve aqui na semana passada, registrando grande apreço e consideração e, sobretudo, admiração por sua pessoa. Obrigado, Zuri, a direção da TV Zoom. Eu quero também agradecer aqueles que nos estão assistindo. Estou aí para colaborar nesse momento que é preocupante, é o que a Organização Mundial de Saúde disse, uma variante preocupante. Muita coisa ainda não sabemos, mas já temos algumas informações que poderão ser úteis aos nossos amigas e nossos amigos que estão nos assistindo. O que sabemos até agora, doutor? Sabemos que provavelmente, eles falam provavelmente, mas eu acho que já é mais transmissível do que as outras cepas. Né? Mais transmissível? Mais transmissível. Essa última Delta era 2 vezes mais transmissível do que as outras. Provavelmente porque nós já estamos nos 5 continentes. Essa variante já se espalhou pelo mundo todo. Já tem na Austrália, já tem na Ásia, tem na Europa, vários países da Europa, na África, onde começou, e até no Canadá, nas Américas, já chegou. E existe até casos suspeitos no Brasil que não foram ainda confirmados. Né? De qualquer forma, essa rapidez, né, nos deixa preocupados. Sem dúvida. Agora, uma coisa que até agora não está caracterizada é que a morbidade
desse patógeno. O que é a morbidade? É o dano que ele causa ao organismo, se ela é mais grave ou menos grave do que a anterior. Por enquanto, as notícias que nós temos da África do Sul, exatamente no local onde foi detectada, a gente tem que dar até muito valor, Exatamente. porque eles têm uma vigilância genômica apurada, né, para no instantinho chegar à conclusão. A médica, que é a presidente da Associação Médica, não é da Associação Médica, ela é da Saúde Pública, ela é ministra da Saúde da África do Sul. Ela que detectou, viu um quadro assim, meio atípico nos pacientes dela. Doutora Angelique Quetzal. Exatamente, doutora Angelique, ela viu que os pacientes estavam com muito cansaço, muito desânimo, não é? E não tinha aquele quadro característico da Covid, das outras cepas. Cada uma é cepa diferente. Essa Delta mesmo, até bom que se diga isso, ela é mais transmissível do que a alfa e do que a gama, que foi originária aqui no Brasil. Porém, não causou aquele estrago todo. E nós estávamos muito preocupados, os brasileiros estavam preocupados, o Ministério da Saúde estava preocupado, no sentido dessa variante Delta ser mais patogênica, ela causar mais malefício, mais pneumonia viral e mais mortes. E não aconteceu. Mais mortes. Foi a partir de setembro, ela passou a ser dominante. Exatamente. Setembro é agora. Ela passou a ser dominante aqui no Brasil, tirou as outras. Só que não deu. Agora, a gente tem até a esperança que pelos esses dados parcos, é bom que se diga, a própria Organização Mundial da Saúde, até agora ainda não definiu, nem a transmissibilidade maior ainda não está definida. Isso é uma suposição. Nem a morbidade maior também. A ministra da Saúde da África do Sul, ela diz que nenhum caso morreu, vou dar lá, os casos que ela viu, foram 30, são poucos. Poucas hospitalizações e a maioria ficou bem rapidamente. Então, é uma esperança, né? É uma esperança, é uma torcida nossa. Exatamente. Mas a OMS já sinaliza no sentido que poderia acontecer uma quarta onda, doutor? A quarta onda já começou na Europa. Já é a quarta onda. Aqueles países do leste europeu e outros também, né? Fora do leste europeu também. Houve um aumento da própria Alemanha, né? Que tinha sido colocada como exemplo de combate à Covid pelo negativismo, negacionismo e falta de sei lá de quê, né? As pessoas se recusaram a vacinar. Houve uma explosão de casos, mais de 100 mil mortes já na Alemanha, né? Isso é uma preocupação muito grande. E a Rússia, né? A Rússia foi uma das pioneiras em relação às vacinas, a Sputnik V foi de lá, é vetor viral, são 2 vetores virais, o AD5 e o AD26, eles conseguiram 2. E como é que explodiu esses casos na Rússia, né? Será que o negacionismo existe lá também? Deve ser, né? Na Áustria e outros países também. Nos Estados Unidos, a gente está vendo. O Brasil, que é uma população menor dos Estados Unidos, tem menos vacina, menos dinheiro, muito menos dinheiro, tem nem comparação, né? E aqui nós já vacinamos mais do que os Estados Unidos. Em percentualmente, exatamente. Então, isso mostra, né? Primeiro, o sistema do SUS aqui no Brasil, que é o melhor do mundo. São 38 mil postos de vacinação, e não foram só esses 38 mil postos, houve vacinação fora desses postos também, né? Então, nós conseguimos rapidamente chegar a 62% até hoje, né? 62% a população completamente imunizada, né? Nós já conseguimos. E vamos conseguir mais, né? Em São Paulo foi muito maior o índice, 75%, dizem até que quase 90%, no Rio também, aqui em Friburgo mais de 70%. Então, isso significa... E o que aconteceu? Com o aumento da vacinação, progressivamente, paulatinamente, foi havendo decréscimo de casos, de internações e, sobretudo, de mortes. Agora, também, doutor, se trata da síndrome pós-Covid. O que significa essa síndrome neste cenário? A síndrome pós-Covid, né, nós temos que
verificar que a Covid, ela, na maioria absoluta dos casos, né, ela passa e não deixa nenhuma sequela. São casos leves, são casos que as pessoas ficam em casa, não se internar. E muitos que são internados também, e fora do CTI, que não precisam de ventilação mecânica, eles também praticamente não vão ter essa síndrome. Agora, essa síndrome ocorre em certo percentual. Aqui no Brasil, se estima, se nós extrapolarmos os dados dos Estados Unidos, que 2.600.000 brasileiros vão ter essa síndrome. Ela se divide em 3. Aguda, até 30 dias. Subaguda, até 90 dias. Mais de 90 dias é considerada crônica. Quais são as manifestações? São variadas, porque a Covid, Zuri, é uma doença que pega o sistema todo, é sistêmica. Ela não pega só os pulmões, ela pega também o sangue, ela aumenta a coagulabilidade, leva a trombose, ela lesa o coração, pode levar a miocardite, a pericardite, a arritmia, insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, uma série de complicações. E o sistema nervoso central pode levar a uma dor de cabeça crônica, é muito comum a dor de cabeça crônica, e também a transtornos psicológicos, como a gente vê muito isso, ansiedade e depressão pós-Covid. Então, existe uma gama de sintomas variados que precisam ser equacionados e precisam ser tratados por uma equipe multiprofissional e multidisciplinar. É preciso que multidisciplinar. E multidisciplinar. Nós precisamos muito de vários especialistas, nós precisamos do infectologista, do clínico, do cardiologista, do neurologista, do psiquiatra, só para falar na área médica. Não podemos abrir mão do fisioterapeuta. O fisioterapeuta faz milagre, né? O fisioterapeuta faz milagre. Eu quero dar minha homenagem aqui, manifestar o meu apreço pelos fisioterapeutas, porque eles que vão ficar com o paciente, aqueles que têm sequelas, eles vão ficar durante meses com o paciente para poder corrigir aquela sequela e corrigem. As sequelas respiratórias, elas, em geral, elas desaparecem. Às vezes eu vejo um paciente com 6 meses, e logo no início eu ficava muito preocupado, essa doença vai evoluir. Ele tinha um infiltrado intersticial, reticular, bronquiolectasia de tração, vidro fosco continuava. Esses são sinais tomográficos, né? Eu falei, isso não vai, ele vai continuar evoluindo. De repente, passava, desaparecia. Isso que desaparecia sem nada, espontaneamente. Espontaneamente. Agora, há casos que, além da fisioterapia, nós vamos precisar de medicamentos. Raramente nós vamos precisar usar corticoide nessa fase crônica que eu falo, né? Raramente, mas tem casos que nós vamos precisar de anticoagulação mais prolongada, aqueles que tiveram embolia pulmonar, né? Trombose venosa profunda, aí precisa esticar mais, aumentar mais o tempo de tratamento. Eu acho que nós precisávamos ter aqui no SUS, eu estou falando centralizar no SUS, porque 80% da população de Friburgo não tem SUS, não tem plano de saúde. Particular. É só SUS. Sem dúvida. Então, o SUS tinha que fazer aqui, na nossa cidade, um centro para atendimento desses pacientes com a síndrome pós-Covid, porque esses pacientes estão aí. São centenas de pacientes que não conseguiram voltar à sua vida prévia, à sua vida normal, muitos não conseguiram trabalhar, né? Porque tem sequelas que não estão sendo atendidas de uma forma adequada, quando a gente sabe que existe recurso para isso. E nessa linha, qual a sua indicação, com a sua vasta experiência acumulada, para aquela melhor sorologia para o Covid-19? Isso aí foi bom você falar nesse ponto, né? Eu tenho visto, né, não só nos hospitais privados, como também, basicamente, no SUS, mandarem o paciente agudo fazer sorologia. E eu quero saber para quê, agora eu não sei para quê, né? Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia não indica sorologia, a não ser para estudo epidemiológico. Não indica? De maneira alguma, não tem valor nenhum. IgG, IgM, não tem valor. Então, para ver se o paciente tomou a vacina e a vacina pegou, vamos fazer sorologia, não adianta nada. Se teve a doença
e vai persistir o IgG, o IgM, isso não existe, né? Então, hoje em dia, eu não peço, e o aconselhamento das sociedades especializadas é que não tem valor a sorologia, é gastar dinheiro à toa. Agora, com essa pandemia, doutor, e agora me parece que salvo o melhor juízo, essas campanhas de vacinação serão permanentes, como outras vacinas. A da gripe, por exemplo. Contra a gripe, a da gripe, que é anual, e teremos essa também da mesma forma. Pelo menos durante alguns anos, né? Sem dúvida. Porque a gente, se nós nos reportarmos a gripe, aquela gripe espanhola, né? Que foi em 1918. Devastadora. 50 milhões de pessoas morreram, quer dizer, estão estimados. E essa demorou uns 2 a 3 anos para desaparecer. Naquela época não tinha vacina, né? Não tinha nada naquela época, né? Não tinha antibiótico. Sem dúvida. Por isso que as pessoas morriam, né? Agora, eu tinha esperança, porque, primeiro, a primeira epidemia, eu não vou chamar de pandemia, porque não chegou a ser uma pandemia, foi em 2002, também na China, com SARS-CoV-1, né? Que dava esse comprometimento pulmonar e matava mais do que esse aí. Depois, pouco tempo depois, 2012, foi 2002, 2012, 2013, na Arábia Saudita. Também o Covid desapareceu. Ambas sumiram. Sem vacina, sem nada. Sumiram. Essa parece ser pior. Né? Pior. Está demorando mais. As variantes, essa variante que você falou logo no início do programa, essa variante... Omicron. Ela esse nome, a Organização Mundial da Saúde deu esse nome de Omicron, porque é a 15ª letra do alfabeto de grego. Elas, para não ter aquela conotação de origem, a Organização Mundial da Saúde não fala em vacina da Índia, vacina de Amazônia, não. Vacina do Reino Unido é pelas letras do alfabeto grego. E essa é a 15ª letra. Omicron. Essa tem uma característica que a gente, por isso que nós estamos com medo, né? Ela tem muita mutação. Já descobriram 50 mutações, sendo que 32 é justamente aquelas mutações na espícula que faz o vírus penetrar na célula. Aí é que está o perigo, né? Esse perigo até agora não foi, a gente é otimista de acreditar que isso não vai para frente, mas eu acho que a Organização Mundial da Saúde está certa, inclusive aqui, no Ministério da Saúde também, de proibir voos vindos principalmente da parte, daqueles países ao entorno ali da África do Sul, já são 6 países, né? Que o Brasil a África do Sul tem voo direto, tem outros que não têm voos diretos. Mas, de qualquer maneira, a precaução é básica. A Organização Mundial da Saúde está preocupada. Pode ser que a semana que vem nós tenhamos alguma notícia melhor, mas, por enquanto, eu acho que cabe, porque essa doença, até agora, apesar de já ter 2 antivirais, um que já foi aprovado, né, o Molnupiravir, e outro, esse da Pfizer, que ainda não foi aprovado, mas é promissor, nenhum deles tem no Brasil, né? Tem aqueles anticorpos monoclonais que foram aprovados pela Anvisa, mas ninguém usa, porque é muito caro, né? E aí, doutor Renato, nessa linha que o senhor está bem colocando, me parece também que houve uma situação de represamento no atendimento de outras doenças que foram superadas pela pandemia do Covid-19? Todo mundo ficou com medo de sair, né? Sim. Os pacientes que têm doença crônica, por exemplo, as doenças crônicas, principalmente as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, o diabetes, doenças do tecido conectivo, uma série de patologias, de doenças,
E principalmente a gente tem que lembrar do câncer, né? Exato. O câncer não espera. Sem dúvida. Houve uma defasagem enorme em relação aos atendimentos dessas doenças, né? E houve agora efeito cumulativo. Essas pessoas agora estão procurando os médicos, né? Voltaram a procurar. As cirurgias eletivas, você lembra? Elas foram suspensas durante muito tempo, agora voltaram, e tem um acúmulo enorme de pacientes, né? Lá no INTA, por exemplo, eu vi um negócio mais de 10 mil pacientes esperando, né, para ser operado. E o problema é que o renal crônico, por exemplo, houve uma redução de pelo menos 1/3 dos transplantes renais, né? Os pacientes vão ficar mais tempo na máquina, né? E o diagnóstico de câncer foi retardado, porque o câncer tem que ser diagnosticado precocemente. Quanto mais demorar, você falou, nós estamos em Novembro Azul, né? Estamos acabando no Novembro Azul, mas a prevenção do câncer de próstata não acaba. Exatamente. E eu vi um estudo estimando aí que devemos ter 1 milhão, 2 milhões de pacientes no Brasil com câncer de próstata. E ele é curável na fase precoce, quando faz aquele diagnóstico. Exatamente. Da mesma forma, o Outubro Rosa, que foi agora também, a prevenção do câncer de mama não se esgota depois que terminou o mês. Continua, aquilo é apenas chamativo. Exato. Porque o nódulo, até 2 centímetros, que é o estágio 1 do câncer de mama, sem nenhuma invasão linfonodal, sem nada, ele cura mais de 90%, igual de próstata. Então, e outros cânceres também, câncer de intestino, que é muito comum, né? Eles ficaram represados, né? Os diabéticos também deixaram de ser tratados de uma forma definitiva, né? Eles pararam de tomar os medicamentos, pararam de fazer exame, pararam de ir aos médicos, então a doença vai evoluindo. Isso é os cardiopatas, né? Os pneumopatas. Então, nós precisamos agora correr para atender essa leve enorme de pacientes que ficaram para trás com medo da Covid, e agora a gente espera que com a vacinação, isso é importante. A Organização Mundial de Saúde continua dizendo, não se sabe se essa nova cepa, Ômicron, ela vai vencer as defesas da vacina. Não se sabe se vai haver o escape, não se sabe ainda. Eu acredito que não. Não sei se eu sou otimista demais, né? Ou eu torço para isso, né? Ou ambos. Porque a gente sabe que essas vacinas com mRNA mensageiro, da Pfizer e da Moderna não tem no Brasil, elas têm uma possibilidade até rápida, 1 mês, de modificar, né? Para que ela pegue outras variantes. Então, é muito importante isso. A indústria farmacêutica e os cientistas estão de olho, estão estudando essa variante para verificar. A gente não sabe. Eu acho que provavelmente, a gente também não sabe, Zuri, esses casos da África do Sul, nós vamos saber agora. Esses que estão tendo essa variante, se eles tomaram ou não tomaram a vacina. A gente não sabe, não tem essa informação ainda, né? Porque o negócio foi agora, né? Muito não deu tempo para saber. Eu acho que a vacina segurou a Delta, hein? Segurou a Delta. E vai se segurar, tomara, a Ômicron. Exatamente. E aí, doutor, no próximo bloco, nós queremos ouvi-lo atentamente acerca da sua larga experiência na administração pública, quer seja no poder legislativo ou mesmo executivo, no trato de questões desta magnitude, em que, por vezes, a própria administração é surpreendida. E aí precisa de um certo tempo para reagir e tomar as medidas necessárias para conter, num primeiro momento, o avanço desta pandemia, que me parece ser interminável. Antes, porém, também é interminável a nossa campanha pela doação de sangue. Mais do que um ato de amor, um gesto de solidariedade, é uma atitude de sobrevivência. O sangue é um insumo, se assim podemos
classificá-lo, que não se produz em laboratório. E a reposição dos estoques do Banco de Sangue do Hemocentro Regional, que atende Nova Friburgo e mais 13 municípios na região, está no seu limite mínimo e precisa ser reabastecido, até por conta deste período que se aproxima, onde as ocorrências no trânsito acontecem, sobretudo, com mais intensidade, e aqueles que já procuram este atendimento precisam também desta disponibilidade para a sua sobrevivência. E, nesse sentido, estamos de maneira insistente promovendo a seguinte campanha pela doação de sangue. Vamos juntos acompanhar. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30. Trata-se de questão de sobrevivência. Continuo apelando para o seu bom senso, para a sua solidariedade, pelo seu amor ao próximo, mas, sobretudo, pensando também que você pode ser a próxima vítima. Antes de continuarmos esta consulta médica, até porque quando o doutor Renato aqui comparece, nos honra com a sua especial presença, mais do que uma entrevista, promovemos uma consulta médica. Quero também informar e registrar que o apresentador também tem sede. Uma vez que durante a exibição da nossa campanha produzida pela Target Comunicação, ela foi interrompida por alguma falha técnica e aí você observou o apresentador tomando água. Felizmente, para a tranquilidade geral de todos, até porque o organismo exige. Depois do intervalo, continuaremos esta consulta com o Dr. Renato Abirrâmia. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Black November Toyo Serra, mais black do que nunca. Descontos reais e imperdíveis de até 80% em toda a oficina Toyo Serra. Fale conosco. Comece 2022 a bordo do carro mais vendido do mundo. Conheça o Ciclo Toyota e adquira agora mesmo o seu 0 km dos sonhos com as melhores condições de financiamento. Corolla com a primeira parcela para depois do carnaval. Seu usado de entrada com até 100% da tabela FIP e mais R$500 de vale combustível. Venha para a Toyo Serra e avalie seu usado como entrada. Agende agora mesmo seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de orientação médica por quem conhece da matéria. Uma vez que estamos sendo surpreendidos com uma nova versão de vírus, batizado
com o nome de Omicron, pela Organização Mundial da Saúde, que, conforme o Dr. Renato nos ensinou, também trata-se da 15ª letra do alfabeto grego. Sabe muito e mais alguma coisa. E durante a exibição da campanha pela doação de sangue, o senhor ressaltava um aspecto muito importante. Dois aspectos. Um é que sangue só se substitui com sangue. Ainda não há sangue sintético. Então, perfeito, doutor. E a outra é que nós estamos retornando às cirurgias eletivas, que tem que ter reserva de sangue. Ninguém vai fazer uma cirurgia eletiva sem reserva de sangue. Sem dúvida. E vai aumentar a demanda do hemocentro e é preciso que os voadores retornem toda a segurança para que nós possamos ter um estoque razoável no hemocentro de Nova Friburgo, que cobre esses municípios todos. Antes de continuarmos, também estamos lhe provocando, caro telespectador, a buscar justamente diagnóstico precoce para o câncer de próstata, caso haja. Você que atingiu a idade dos 40 anos, 45, em torno dessa faixa etária, deve buscar este atendimento precoce. Até porque, conforme o doutor Renato também disse, caso seja detectado alguma anomalia e sendo verificado com a devida antecedência, as chances e a probabilidade de cura giram em torno de 90% a 95%. Então, busque atendimento médico. A prevenção é a melhor indicação, é o melhor tratamento. E de forma muito divertida e lúdica, apresentamos esta campanha provocativa. Vamos juntos acompanhar. Quarentão do rock, camiseta preta, tocando é guitarra, deixa de ser careta. O seu brother fez, chegou sua vez, deixa de onda, vê se faz esse mês. Exame do toque. Exame do toque. Muito bem. É também uma iniciativa extremamente saudável, como também destacou o Dr. Renato Abirhammer, no que aconteceu no Outubro Rosa, entendendo que estas campanhas não se esgotam em 30 dias, elas não têm prazo de validade. Evidentemente, se escolhe determinados meses para se potencializar estas campanhas de mídia. E aí temos o Setembro Amarelo, que é o mês da campanha de prevenção ao suicídio, Outubro Rosa e, neste momento, ainda o Novembro Azul. Livre-se dos seus preconceitos e receios e procure o seu médico. Ele está querendo ter um dedo de prosa com você, se é que você está me entendendo. Doutor Renato Abirhammer, no que se refere à atuação da administração pública, que o senhor conhece com riqueza de detalhes, qual tem sido a sua avaliação no trato desta questão? Infelizmente, eu não posso trazer boas notícias, porque a situação aqui em Nova Friburgo, e não é só em Nova Friburgo, não, em muitos municípios do país, não é boa, a gente sabe disso, né? Eu acho, Zuri, que está faltando um comando, né? Comando? Comando. Porque, olha só, eu me lembro quando o primeiro cargo que eu exerci na saúde foi de diretor do Centro de Saúde Silvio Henrique Brown, hoje Policlínica Centro. Era no Augusto Cardoso, você lembra? Lembro. E eu fui encarregado da transferência para as novas instalações da época, né? E eu não conhecia a administração, mas então o que eu fui fazer? Fui fazer um curso de administração hospitalar na PUC Rio. Eu ia segunda, terça e quinta-feira. Administração hospitalar. Fiz 1 ano de curso para poder aprender, né? É um curso difícil, principalmente quem mora em Friburgo, tem que ir segunda, terça e quinta. Eu me virei e fui. E aprendi, né?
porque a gente não pode, sem experiência e sem o teórico também, a parte teórica fundamental, né, para que a gente possa administrar a saúde. No caso aqui de Friburgo, a gente está vendo muito amadorismo, né? Em sucessivos governos. Amadorismo? Né? Amadorismo. Eu falei, para não usar outro termo, eu prefiro falar em amadorismo. São pessoas que não têm nenhuma experiência prévia na saúde e que são colocadas como secretários. Né? E foram vários, vários aí. Por quê? Eu acho que o secretário tem que ser um médico, eu acho, não é nenhum preconceito em relação aos outros profissionais, porque o médico tem a vivência dentro. Um médico não é qualquer médico, não. O médico tenha trabalhado no hospital, tenha vivenciado os problemas, o que ocorre com o paciente. Ele tem aquela visão, ele sabe, não é? Porque tem que ser qualificado e tem que conhecer a administração também, porque não adianta. Pode ser um excelente médico, mas não conhece nada de administração de saúde. Tem que ter uma experiência prévia, principalmente numa situação como nós estamos passando agora, né? Pandemia, de pós-pandemia, que não chegamos ainda à pós-pandemia, porque com essa variante a gente não sabe quando é que vai ser a pós-pandemia. E o que a gente vê agora, esse final de semana, por exemplo, no sábado não tinha médico no pronto-socorro do Hospital Raul Sertã, tinha que recorrer para a UPA, ir para a UPA, para lá, falta. Na sexta-feira me ligaram, eu sou presidente do Sindicato dos Médicos de Nova Friburgo e da região Centro-Norte Fluminense, que os clínicos estavam sobrecarregados de atendimentos e não estavam em condições mais de atender a demanda crescente, né? Eu aconselhei que eles arranjassem um jeito de continuar atendendo, né? E fiz um ofício para o prefeito, né? Eu já tinha feito outros, né? Eu não sei se ele vai ler ou se ele vai responder, mandei por e-mail, reclamando e dizendo que a pletora do Hospital Raul Sertã, ela deve-se essencialmente à falta de atendimento em nível ambulatorial. Há uma mentalidade hospitalocêntrica. Vamos melhorar o hospital. Mas esquece que o hospital é reflexo do que acontece com os doentes crônicos que não têm atendimento adequado. Então, esses doentes, eles exacerbam as suas doenças e vão ser obrigados a internar e não têm acompanhamento em nível ambulatorial. Isso é geral, em todas as especialidades. Então, a gente fica muito preocupado, porque a morbidade aumentou muito e a mortalidade também. Acrescida, é claro, da pandemia. Nós tivemos muitas mortes em Friburgo, muito mais do que deveríamos ter tido, né? Foi um absurdo o número de mortes, né? Aqui, quase 0,5% da população aqui morreu. Ou seja, falta competência, doutor? Total. O problema é competência, né? Falta competência, falta amor. Eu acho que falta amor, sobretudo, né? Porque as pessoas, será que não estão vendo? Será que estão vendo o sofrimento do povo? As pessoas não têm a quem recorrer, né? Eu acho que falta amor, sobretudo. Agora, nessa linha, o senhor, na entrevista semana passada, ressaltou a importância de um centro de estudos permanente, dizendo, inclusive, que nesse momento que a sua agenda está mais recolhida, mais contida, o senhor tem dedicado de 4 a 5 horas diárias aos estudos médicos e científicos. E que este centro poderia se tornar um grande, vamos dizer assim, uma grande ferramenta para aperfeiçoamento e atualização dos profissionais da área. Da região toda, né? Sim. Contando com os demais municípios, a partir de Cachoeira, toda a região serrana, e nós teríamos um centro de estudos funcionando virtualmente, não é, a princípio, e embora pudesse ser presencial em alguns aspectos, mas só esse centro de estudo funcionando, elucidando dúvidas de colegas de outros municípios. Todo mundo tem um caso difícil de sem dúvida. Nós temos aqui parcos, recursos, muita coisa a gente não tem em Friburgo, né? E ouvir um outro colega mais experiente, discutir o caso, isso é muito essencial. Todo mundo faz isso. Todos os hospitais que são referência, os hospitais universitários, funcionam assim.
né, com centro de estudos ali, permanente, todo mundo é obrigado a ir, né, e ouvir, discutir, porque é assim que se aprende. Né? A medicina, a partir de 1992, com a medicina baseada em evidências, ela começou lá no Canadá, já são 30 anos, né? Ela mudou o enfoque total da medicina, né? Hoje a medicina é feita baseada na ciência, baseada nos estudos randomizados. Ninguém faz. Antigamente tinha uma revista médica que dizia assim, como eu trato, não existe mais. Exatamente. Você trata de acordo com as diretrizes, com as normas emanadas pelas sociedades após grande discussão e consulta a literatura. É medicina baseada em evidências, né? E o senhor ocupou por 2 vezes a Secretaria Municipal de Saúde, salvo melhor juízo ou engano. E ainda percebemos que, independentemente da gestão, o problema continua sendo crônico e permanente. No seu entendimento, com a sua experiência, o que realmente falta, doutor Renato? Recursos, competência, gestão, comprometimento ou, como na nossa época, aquela alternativa em que todas as anteriores estão corretas? Eu acho que a resposta certa é essa. Todos os anteriores, você falou tudo, né? Está faltando exatamente isso tudo, né? Esse comprometimento, eu falo em amor, né? Porque nós temos que amar nosso semelhante, né? Sem dúvida. Nós temos que ver o sofrimento das pessoas, e eu sinto muito, né? Você vê que quando a gente vê um paciente evoluir mal, quando a gente vê um paciente que poderia ter uma assistência muito melhor, não tê-la, por falta de orientação, eu fico muito triste, né? Eu fui também chefe de serviço de medicina social do Instituto INAMPS, Exato. que era o principal na época, que não tinha SUS, e nós conseguimos fazer uma revolução aqui em Friburgo, né, em relação à saúde, né? No mandato que eu fui na gestão do Dr. Heródoto, secretário durante 1 ano e 4 meses, foi o prazo mais extenso, porque essa última vez foi 4 meses e meio, eu consegui acabar com as filas em Friburgo e reduzir quase 50% de internações e atendimento nos pronto-socorro. Por quê? Aí no pronto-socorro, porque não tinha UPA ainda. Por quê? Nós colocamos o ambulatório, eu sabia, peguei uma máquina de calcular, falei, eu tenho, preciso de 1.000 consultas em cardiologia. Cada cardiologista atende 200. Dividido 1.000 por 200 dão quanto? 5. Então, 5 cardiologistas resolveria. Bota os 5 e não vai ter mais fila. É um exemplo, né, que serve para as outras especialidades, né? Agora, nós devemos ter 1 ou 2 cardiologistas, se tiver, né? Psiquiatra deve ter 1. Nós temos 6. Ginecologia tínhamos 8. Agora tem 1 ou 2. Né? Então, a população aumentou e o número de especialistas diminuiu. Então, não vai resolver. Né? É preciso ter atenção para essa parte. Você falou, o centro de estudo é fundamental. Eu não vejo a melhora da qualidade. Qualidade de atendimento. Né? E o termo da mediocridade que está sendo feito aqui em Friburgo, e eu falo isso com muito pesar, mas é verdade, se nós não tivermos o centro de estudos, né, funcionando, abrangendo inclusive os hospitais privados, mas tinha que ter iniciativa da prefeitura como era outrora. Nós tínhamos centro de estudos no antigo hospital, que o nome não era Raul Sertã, era Santo Antônio, da Santa Casa. Funcionava toda semana, às vezes com 60, 70 médicos de todos os lugares, né? Vinham de fora dos municípios vizinhos e daqui também. Presencialmente. Né? Funcionava muito bem, infelizmente, isso há 30 anos. Quer dizer, nós regredimos e muito. E eu só que falo isso, né? Nós temos que fazer isso de novo. Né? O sindicato está tentando fazer, né? Nós estamos tentando aumentar o número de sindicalizados, arranjar patrocínio para poder ter uma estrutura junto com a sociedade, a Associação Médica de Nova Friburgo. Já conversamos sobre isso, no sentido, com o Dr. Pesce, que é o presidente, no sentido de a gente ter um centro de estudos funcionando, abrangendo todo mundo, todos os municípios, todos os hospitais,
para que a gente possa avançar com o objetivo de dar ao nosso paciente o melhor possível. E aí, doutor, aproveitando a sua citação, quero também encaminhar meus cumprimentos respeitosos ao ilustre doutor Carlos Alberto Pesce, que certa vez, conversando com o mesmo, fizemos ali uma rápida contagem e chegamos à seguinte conclusão, que 20% da população nativa de Nova Friburgo tinha nascido sob os cuidados das suas mãos abençoadas. Figura extraordinária, do bem, extremamente competente, até porque trata-se também de um otimista tricolor, e aí temos uma afinidade extrema. Ele tem que ser bem otimista mesmo. Doutor, encontra-se sobre a mesa, que é um termo ótimo, propostas imediatas para reverter o caos geral e a mediocridade da saúde em Nova Friburgo a partir de janeiro de 2021. E quem assina é o ilustre doutor Renato Abirrâmia, ex-secretário municipal de saúde. Isto posto, queremos ouvi-lo. Essas propostas eu fiz esperando marcar uma reunião com o prefeito, Johnny Michael, que houve o término da eleição, ele ganhou a eleição, e o meu candidato perdeu, que era o Anderson Nogueira, mas mesmo assim eu tinha feito isso para o governo do Anderson, eu achei que era obrigação minha passar isso para o prefeito Johnny Michael. Aí marquei com ele, no escritório que ele tinha, isso antes de assumir. Aí no dia ele desmarcou, disse que tinha um compromisso mais importante, sei lá o quê e tal, e remarcou para um outro dia. Nesse outro dia, ele mandou uma mensagem dizendo que eu deveria conversar com o secretário que ele havia escolhido. Era um médico até, um colega, um bom profissional e tudo, só que eu não quis, porque ele não era ligado à administração de saúde, ele nunca teve interesse. E eu achei que essa conversa com ele era exatamente para ele indicar um secretário que tivesse vivência, porque senão não ia adiantar. Colocar um neófito, por melhor que fosse, não ia resolver. Aí realmente eu não fui, né? Agora há um mês o secretário de governo me mandou uma mensagem para uma assessora minha, me convidando para ir lá e tal, eu também recusei. Agora que eu recusei, explicando que eu já tinha proposto isso e que ele não aceitou conversar. E que não adiantava conversar nem com o secretário-geral, nem com o prefeito, porque eu precisava de conversar com um técnico. Um especialista. Um especialista. Não adianta conversar com a secretária também, eu me recusaria. Tem que arranjar um médico capacitado, de confiança, eu até citei um lá, não vou falar o nome dele não, mas citei, né, que ele está envolvido com um programa aí do governo, que é uma pessoa que teria condição de entender, porque é do ramo, né? E mesmo se você, engenheiro, chamar os médicos para... não vai adiantar. Certamente. Não é a área, né? Certamente. Eu também acho que, como a situação é muito complexa, você vai ver por aí que é muito complexa. Exatamente. Vai precisar de preocupante. Uma pessoa altamente capacitada, né? Um secretário capacitado, uma assessoria capacitada, para poder reverter esse quadro terrível que nós estamos vivendo. E tem jeito. E tem jeito. Doutor, nós já estamos começando, evidentemente, a caminhar para o término desta edição e o senhor deixa entregue ao acervo do programa Cidade Real estas 5 propostas que serão, evidentemente, divulgadas na medida do possível, mas queremos abordar o seguinte aspecto. Aproxima-se o período de festas de final de ano, Natal, Réveillon, e no início do próximo, Carnaval, ou seja, momentos de aglomeração. Qual o seu entendimento acerca destas festividades? Essa variante Ômicron, que a Organização Mundial da Saúde diz
é muito preocupante, né? Nós não temos ainda os dados todos, mas é muito preocupante, nos remete a um temor que qualquer tipo de festejos, inclusive incluindo de final de ano e de carnaval, Sim. possam ser, naturalmente, aglomeração, mesmo ninguém vai usar máscara nesses festejos, não se usa máscara. Certamente. A gente está vendo um jogo de futebol. É verdade. Quem é que está vendo? Quase você vê um ou outro, é exceção quem está usando máscara. E há essa possibilidade de aumentar a transmissibilidade, principalmente sendo uma cepa que, como parece, é muito mais transmissível. E sendo mais transmissível, todo perigo, todo cuidado, eu acho que... Eu sou medroso, sinceramente, em relação a isso. O senhor é cauteloso. Eu posso até medroso, porque eu já vi tanta gente morrer de Sem Covid, dúvida, sem dúvida. perder amigos que eu perdi. Familiares, figuras ilustres. Figuras ilustres, nós perdemos aí quantos friburguenses ilustres, de outros brasileiros que morreram, são 620 mil pessoas que perderam a vida com a Covid. Não é hora de relaxar, não é hora de comemorar, nós temos que ter cautela, sobretudo cautela. Vamos ter mais dados sobre essa variante, mas eu acho que alguns municípios já suspenderam o carnaval. Exatamente. Né? São Paulo agora, que ia liberar o uso de máscaras Recuou. ao ar livre, recuou. Está na hora de recuar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Encerrando, doutor, e agradecendo imensamente a sua presença, a sua participação, o senhor precisa estar sempre compartilhando a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu senso crítico, até porque na edição da semana passada o senhor disse algo que me fez recordar de minha saudosa mãe Célia, que num determinado momento da sua vida disse que pela sua idade não precisava mais dar explicações. E o senhor disse aqui o que eu achei perfeito. Não, chega a uma altura da vida, né? Eu agora quero contribuir só. Exatamente. Né? Eu quero ajudar, não é? Eu não quero mais ficar criticando só. Polemizando. Né? Polemizando. Eu quero que essas propostas sejam utilizadas, discutidas antes, né? Tem que ser discutidas e utilizadas. Obrigado. Mas antes de encerrarmos, a nossa expressiva e maciça audiência quer ouvir uma mensagem otimista para o período que se aproxima de final de ano e de início do próximo. Se não houver nenhuma, com essa nova variante, nenhuma coisa diferente, né, que essa variante possa não ter a patogenicidade que se teme, né, a própria Organização Mundial de Saúde não consegue definir ainda, pode ser que daqui a 2, 3 dias tenhamos essa resposta, por enquanto não temos. Eu espero que realmente não aconteça isso, porque a vacinação está indo bem, né? Eu acho que podia ser acelerada. Nós temos condições de acelerar mais a vacinação para chegar a 80% da população. Falta pouco. 80% de brasileiros totalmente vacinados, porque aí as mortes vão diminuir muito, mortes vão ser exceção, como está acontecendo em alguns estados. Exatamente. Ontem não houve nenhuma morte em vários estados brasileiros. Felizmente. É isso que eu espero, é o meu otimismo. E o meu otimismo, inclusive, com essa variante, que ela não tem essa patogenicidade toda e que nós possamos voltar à vida normal o mais rápido possível. Excelente, que Deus lhe abençoe. Obrigado, agradeço a todos. Antes de encerrarmos definitivamente, já quero antecipadamente lhe convidar para a edição da próxima semana, também conhecida como 6 de dezembro, quando estaremos conversando com Sua Excelência, o Prefeito Municipal Johnny Maicon, que, já tendo confirmado o agendamento, estará conosco para nos oferecer as suas explicações acerca da sua gestão que se iniciou neste ano. Será um momento de entendermos o cenário e, evidentemente, formarmos opinião. Encerro definitivamente pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita e São Lucas, padroeiro dos médicos, que continuem lhes abençoando, protegendo, iluminando
sobretudo pela sobrevivência daqueles que têm o comprometimento com Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuide-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.